E depois de percorrer 255 quilômetros entre Paracatu e Minas Gerais até Brasília, a caminhada pela Justiça e Liberdade do deputado Nicolas Ferreira mobilizou parlamentares da direita e diversas pessoas. A iniciativa foi concluída no último domingo com o ato Acorda Brasil na Praça do Cruzeiro, na capital federal. A Oeste cobriu a caminhada e o evento, que foi um ato pacífico contra as prisões de manifestantes do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para falar sobre esse assunto, o nosso contato agora é com o deputado Rodrigo Valadares. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos da Oeste. Para mim é um prazer muito grande estar falando com vocês. Que Deus possa abençoar a nossa entrevista e parabéns à Revista Oeste por toda a cobertura desse evento gigantesco que tomou conta do Brasil, tomou conta do debate público das redes sociais. A Revista Oeste esteve lá presente durante todo esse ato. Nós agradecemos muito. Nós estamos conversando com o deputado Rodrigo Valadares aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom, eu ainda não conversei com o Rodrigo Constantino a respeito dessa caminhada pela liberdade promovida pelo Nicolas Ferreira durante a última semana. Foram 7 dias para percorrer esses 250 quilômetros. Terminou com um ato com uma participação gigantesca de pessoas. Uma multidão se reuniu em Brasília. Gostaria de ouvir a sua primeira análise sobre esse evento do último domingo, Consta. Daniel, eu acho que foi realmente um ato histórico, né? Teve essa pegada que o deputado Rodrigo mencionava, né, de despertar o povo, para o povo perder o medo de voltar às ruas depois do 8 de janeiro, da tentativa de intimidação com aquelas punições absurdas, a Débora e tantos outros, né? Então o povo não pode ficar com medo, ficar em casa e desistir da luta pela liberdade e pela democracia no país. E nesse sentido, né, realmente a caminhada foi um sucesso. Conseguiu angariar não só muita gente, né, e mesmo debaixo de chuvas torrenciais, como muitas lideranças políticas, o que mostra que é aquilo que o próprio Jair Bolsonaro tinha dito, né? Se eu for preso, continuem. Eu sou o começo, o fim é a liberdade, disse o presidente. E é isso aí, nós precisamos de mais e mais lideranças políticas. O jovem Nicolas não fez nem 30 anos, mostrou ser uma dessas grandes lideranças, né, com mais de 20 milhões de seguidores agora no Instagram, mostrando que consegue transferir isso para as ruas, quer dizer, consegue realmente colocar gente nas ruas, né, protestando, manifestando de forma ordeira, pacífica, em prol do país. Teve apoio da própria família Bolsonaro, todos os filhos e a própria Michele elogiaram a liderança do Nicolas e deram apoio a essa caminhada, né? Então eu acho que foi realmente um ato simbólico, como ele mesmo diz, não é uma bala de prata, não vai resolver automaticamente todos os problemas do Brasil, que são muitos, mas é um pontapé inicial. Mostra que o povo brasileiro não vai desistir, não vai ficar de forma passiva, com os braços cruzados, esperando esse regime, que agora temos até uma boa expressão, né? A República de Itataiá, como disse o embaixador Ernesto Araújo. Não vamos ficar esperando que a República de Itataiá destrua de vez com a nossa democracia, temos que reagir. Então, nesse sentido, tem que tirar o chapéu. Foi um ato simbólico, muito expressivo. Dividindo a tela mais uma vez comigo, com o Rodrigo Constantino e com a Guta Pini, para nós seguirmos falando aqui, deputado, com o senhor, a respeito desse ato que aconteceu no último domingo em Brasília, o ato Acorda Brasil, que foi marcado como uma manifestação, mas uma manifestação pacífica, ordeira, uma manifestação contra as prisões de manifestantes do 8 de janeiro, também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve uma fortíssima adesão, apesar do que apontou a USP, que estavam presentes lá só 18 mil pessoas. Certamente pelas imagens que nós vimos, captadas por meio de câmeras e drones também, a própria Secretaria de Segurança do Distrito Federal aponta que entre 50 e 100 mil pessoas estavam ali no local, passaram pelo local, ficaram debaixo de forte chuva. Como é que o senhor avalia o impacto político dessa mensagem? É muito interessante, Daniel, o seu comentário, porque parece que a contagem para esses veículos tradicionais virou torcida política.
Eu digo, eu estava lá, 18 mil pessoas, talvez tenha dado 2 dias antes do grande evento. Dizer que tinham apenas 18 mil pessoas lá, mesmo com aquelas chuvas fortes, é realmente uma afronta à inteligência do cidadão brasileiro que hoje não tem, que hoje não existe mais um monopólio da informação. Através das redes sociais, as pessoas mesmo acompanharam e viram as manifestações, a manifestação gigantesca que ocorreu durante toda a semana, culminando neste domingo, no dia 25. E a gente faz esse paralelo justamente, né, nessa defesa que nós fizemos, estamos fazendo das vítimas do 8 de janeiro, do presidente Bolsonaro. Veja uma manifestação verdadeiramente convocada, diversos políticos e pessoas da direita, pessoas comuns, estavam todos iguais no mesmo local e não aconteceu nenhuma intercorrência, à exceção da intercorrência natural, que foi o raio. Por isso que nós temos muitas suspeitas em relação ao que verdadeiramente aconteceu dia 8, porque existia nesta semana aquela multidão, pessoas dos mais diversas localidades do Brasil, e nada foi quebrado, pelo contrário. Aonde a gente parava e tinha as refeições, as pessoas mesmo limpavam tudo, tudo ocorreu de maneira pacífica, ordeira. Esse é o nosso povo. Nós fazemos manifestações há muitos anos. Rodrigo Constantino, que está aqui dividindo também conosco a tela, uma pessoa que eu admiro bastante, acompanha esses movimentos junto conosco. Estivemos juntos também lá nos Estados Unidos. Nunca, nesses anos todos, teve uma janela quebrada, um vidro quebrado, absolutamente nada. Por isso que esse 8 de janeiro nos levanta muitas suspeitas em relação a infiltrados e pessoas de bem que foram levadas pelo efeito manada. Mas tentativa de golpe de Estado realmente é uma palhaçada. Eu acho que esse movimento Acorda Brasil, que o deputado Nicolas Ferreira fez, demonstra muito bem, primeiro, a força do nosso povo, a força da direita brasileira, que verdadeiramente acordou. Foi uma marcha, e eu digo, foi um dos maiores movimentos da história política desse país e da democracia brasileira. Nicolas é um gigante que Deus está levantando, toda a direita unida, a família Bolsonaro apoiando de maneira integral esse movimento, acabando com essas narrativas de divisões ou de rachas, mostrando que a direita segue num propósito, que é tirar esse desgoverno do PT, que a cada dia se envolve em um escândalo novo. É o INSS, é agora o Banco Master, são reuniões fora da agenda, reuniões secretas com o Vorcaro. Ou seja, existe uma indignação generalizada e o povo voltou às ruas, mostrando que não tem medo e não iremos sair das ruas. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é a Guta Pini. Diga, Guta. Bom dia, deputado. Antes de eu seguir na pergunta, eu queria só checar uma informação com o senhor. O senhor é do partido União Brasil, certo? Perfeito. É o mesmo partido do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Perfeito. Eu queria entender do senhor, porque uma das pautas que o Nicolas levou para essa caminhada é impeachment de ministro, e isso passa pela caneta de Davi Alcolumbre, que é do seu partido. A gente entende que existe o Diretório Nacional e existem as regionais, então a gente sabe que tem as suas particularidades, mas eu queria que o senhor trouxesse para nós, se o senhor puder, se existe alguma conversa dentro do partido, existe um inconformismo em alguma área do partido em relação à atuação de Davi Alcolumbre, existe essa conversa, porque, veja, para o eleitor, para o cidadão que busca mudar o estado de coisas no país e que foi caminhar junto com o Nicolas e ele recebeu o senhor também ali na praça, então fica, né, essa frustração de lá na frente, mas e agora? O que acontece no dia depois dessa caminhada? Então, existe algo aí dentro do partido que o senhor possa compartilhar conosco em relação à conduta de Davi Alcolumbre? E como é que o senhor vê a inércia do presidente do Senado? Guta, excelente pergunta. Né? Em que pese eu estar no União Brasil, eu já estou há algum tempo de malas prontas
para o PL. Eu já estou indo para o PL, não fui ainda devido a questões apenas da janela partidária. Mas a insatisfação é muito grande, não só no União Brasil, mas em toda a oposição. Eu acho que eu fui uma das primeiras vozes na oposição a dizer que nós temos sim que pressionar. Isso lá atrás, na anistia, eu fui relator na CCJ da anistia, pressionar Hugo Mota, mas principalmente o Davi Alcolumbre. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Essas manifestações, nós já deveríamos estar fazendo manifestações de cobrança explícita ao Davi Alcolumbre. Essa resistência toda que nós tivemos em relação à anistia, em relação à dosimetria, foi porque o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Davi Alcolumbre, dizia que não pautaria a anistia no Senado Federal. São pedidos e pedidos, Guta, que se acumulam de impeachment de ministros, e nós assinamos, né, nos que foram da Câmara, cada um deles, e simplesmente o Davi senta em cima desses pedidos. Então eu venho falando há muito tempo, dentro da oposição, como vice-líder da oposição, vice-líder da minoria, que nós possamos fazer uma pressão sistemática em relação à presidência do Congresso Nacional, que é Davi Alcolumbre, que tem a palavra final sobre isso. Nós sabemos que o poder que pode frear os abusos do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. E Davi Alcolumbre vem se eximindo dessa responsabilidade, vem se esquivando dessa responsabilidade, tem que ser cobrado. E é isso que nós defendemos, por isso que é tão importante que nós possamos ter uma bancada de maioria conservadora no Senado a partir do próximo ano, para que a gente eleja um presidente do Senado alinhado com os nossos princípios e principalmente comprometido com a pauta de impeachment de ministros. Não existe um poder que está super protegido, um poder que vem se envolvendo a cada dia em novos escândalos, do Banco Master, por exemplo, e é um poder que é amplamente protegido, porque aquele poder que deve, não vou dizer combatê-lo, mas que deve freá-lo, que deve enquadrá-lo, que é o Senado Federal, é omisso. 2/3 do Senado são senadores eleitos em 2018, onde grande parte abandonou as pautas pelas quais foram eleitas. Então, isso reflete nesse momento crítico que nós vivemos. A insatisfação é muito grande e eu volto a dizer, deve-se haver uma cobrança explícita e direta ao senador Davi Alcolumbre para que ele possa pautar os pedidos diversos de impeachment de ministros, pedidos esses, Guta, que já tem muitos, a maioria dos senadores assinando esses pedidos, a própria casa, os pares que o elegeram. Então, é muito boa essa pergunta e eu aqui, mais uma vez, faço coro. Davi Alcolumbre deve ser cobrado para que isso tenha uma solução. Mas volto a dizer, não existe bala de prata, não existe um único ato que a gente possa fazer que resolva os problemas do Brasil. A esquerda, durante 40, 50 anos, planejou e se estruturou, ocupou os espaços para hoje ter a dominância do sistema que tem. Nós temos que agir de forma também sistemática, organizada, elaborada, para que a gente possa verdadeiramente resgatar o Brasil, conscientizar a população. Nós já tivemos um presidente, Bolsonaro, que não tinha um apoio massivo da Câmara e do Senado, porque a Câmara e o Senado não tinham pessoas verdadeiramente comprometidas. Então, o eleitor tem que entender que não adianta a gente ter a cereja do bolo, a gente tem que ter o bolo completo. Não adianta votar apenas no candidato da direita, no presidente Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, e não eleger representantes que vão ser fiéis e aliados às pautas que nós defendemos. Grande parte do Brasil, grande parte do Congresso Nacional são políticos de centro que voam de acordo com a conveniência. Entra Bolsonaro, apoia Bolsonaro, ou entra Lula, apoia Lula. Então nós temos que ter pessoas comprometidas com as nossas bandeiras. O eleitor da direita hoje passa por esse amadurecimento, isso é muito bom, vem se consolidando, solidificando na cabeça do eleitor a importância dos demais cargos e não só do executivo, e eu tenho certeza que 2027 será o ano da grande retomada do nosso país, de volta para quem nunca deveria ter saído, que é o povo brasileiro. Rodrigo Constantino vai fazer a próxima pergunta. Bom dia, deputado. Bom revê-lo. Parabéns pela participação na caminhada. Hoje no Globo tem uma entrevista com o presidente do STF, ministro Edson Fachin, e ele diz: não vou cruzar os braços, doa a quem doer, sobre o caso do Banco Master,
que o senhor mencionou aí também, esse caso, né? Inclusive, ele fez uma ligação para o ministro Dias Toffoli para falar do assunto e tudo. O senhor acredita que é possível, de fato, uma autocontenção no STF ou só muita pressão externa para colocar essa turma de volta no seu devido lugar? Olha, Constantino, primeiro um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Não vamos nos enganar. O STF, caso quisesse fazer autocontenção, teria feito lá atrás quando começou a rasgar a Constituição para perseguir opositores políticos e opositores ideológicos, como você, por exemplo, você é um perseguido, você hoje é uma pessoa que precisa estar exilada nos Estados Unidos por perseguição ideológica, por fazer um jornalismo independente. Então, se a autocontenção fosse a solução, ela já poderia ter sido adotada lá atrás. Hoje eu não acredito mais em autocontenção. Eu acredito que apenas uma força externa possa conter os abusos reiterados de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo que o Fachin joga para a plateia em um momento onde o STF é dragado para mais escândalos, dragado para mais abusos, para mais arbitrariedades, e vem com essa conversa para querer enganar a população. O que eu vejo de solução apenas é um Senado Federal forte, uma Câmara dos Deputados forte, comprometida, que não tenha problemas jurídicos, que nós possamos eleger pessoas que não tenham problemas jurídicos, que a gente sabe que o STF utiliza essa questão dos processos como uma espécie de ameaça velada ou ameaça até direta, ou seja, mas que a gente possa ter uma força externa, que é o Senado Federal, que possa fazer a contenção dos abusos e arbitrariedades dos ministros. A gente se pergunta, a gente vê escândalos e escândalos se avolumando, e quem julgará esses ministros? Quem julgará esses escândalos que vão se avolumando? Não existe nenhum poder que esteja acima deles. Realmente, eles se tornaram supremos. Eles decidem de uma questão local no estado de São Paulo, como a questão das câmaras, até processos mais diversos de pessoas que não têm foro privilegiado. Eles mudam o entendimento ao sabor do momento para que possam ter o controle absoluto da República. Quantas vezes vocês aqui na UERJ já noticiaram que para o presidente atual Lula indicar um ministro ou indicar alguém da Polícia Federal tem que ter a aprovação do Supremo Tribunal Federal? É um absurdo. Para uma lei passar, o Supremo tem que dar o ok antes. Uma inversão de valores, é realmente uma afronta direta à Constituição, que garante a independência, a harmonia e equilíbrio entre os poderes. Então, de maneira muito resumida, Constantino, eu não acredito em autocontenção, eu acredito que apenas uma força externa, um Senado fortalecido, possa fazer a contenção de alguns ministros que vêm usurpando para si a República, o Brasil, tudo em defesa da democracia, ou seja, tudo vale para defender, entre aspas, a democracia, inclusive atentar contra a própria democracia. É isso que a gente vem observando.